Olá, povo de Deus, Pai do Senhor. Já passamos aqui os momentos de oração na presença do Senhor. E agora quero convidar os irmãos para nós lermos as Escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 38, Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós temos aqui neste relato bíblico, mais uma vez, em que Jesus visita a casa desta família. Aqui não especifica onde ficava esta casa, a localidade. Fala que era uma aldeia, mas por conta das pessoas que são citadas no texto, a gente sabe que se está falando de Betânia, uma aldeia que ficava próxima de Jerusalém, aproximadamente 3 quilômetros de distância, muito próximo. E todas as vezes que Jesus ia para Jerusalém, a casa que se tornava o lugar de repouso de Jesus, algumas vezes, era a casa desta família, o lugar onde Jesus era tão bem recepcionado e recebia uma hospitalidade tão generosa, tão dedicada por parte dessa família. E mais uma vez, Jesus está na casa desta família, está dentro desta casa. E nós temos aqui algumas lições preciosas para a gente tirar desse texto, lições tão maravilhosas. E a primeira delas aqui é que é preciso a gente desenvolver uma vida devocional doméstica, uma vida de dedicação devocional dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Esse é um momento que Jesus está na casa desta família. E Maria, a irmã de Marta, ela tem uma atitude que provoca reações por parte daqueles que a observam em sua dedicação, em sua devoção ao Senhor. E Maria nos ensina que em meio a todas as ocupações e em meio à rotina diária, é preciso que a gente tenha uma vida devocional diante de Deus, mesmo dentro da nossa casa, mesmo não estando no templo, mesmo não acompanhando as atividades do templo por conta do momento. É preciso que a gente desenvolva a nossa vida devocional diante de Deus na nossa casa. E nós temos aqui duas mulheres que reagem de forma diferente à presença de Jesus na sua casa. Nós temos Marta e nós temos Maria, ambas com reações diferentes. Nós temos a reação de Marta, que em sua preocupação em assistir bem àqueles que estavam em casa, se ocupa de dar a melhor atenção quanto às questões, às necessidades dos seus hóspedes, especialmente de Jesus. E ela está profundamente ocupada e preocupada, não só ocupada, mas preocupada. Estar ocupado já é algo que pode tomar o nosso tempo quase todo, mas estar ocupado e preocupado é muito ruim, porque além do tempo que você está envolvido na ocupação, você acaba ocupando a sua mente com preocupação,
com coisas que você ainda tem para fazer, né? Então tem a ocupação que ocupa as suas atividades e tem a preocupação que ocupa a sua mente em um estado, né, de inquietação quanto àquilo que ainda tem que ser feito. Então Marta estava ocupada e preocupada, né? Ocupada e também preocupada. À luz de uma visão lógica, né, de uma visão humana, parece que Marta age de uma forma muito mais sensata, de uma forma muito mais apropriada, né? Afinal de contas, ela está com a sua casa, com hóspedes, e nada mais apropriado do que prestar uma boa assistência àqueles que estão na sua casa como hóspedes. Então, parece lógico a sua reclamação, parece pertinente a sua manifestação de indignação quanto ao comportamento da sua irmã, né? Porque enquanto ela está ali ocupada com todos os serviços, providenciando tudo o que ela achava ser necessário, sua irmã Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. Jesus estava ensinando naquela ocasião. Não estava ali distraído, não estava ali apenas esperando que algum serviço lhe fosse prestado, mas estava ali ensinando. Era um momento que Jesus falava, a sua palavra estava sendo proferida. Então, para a gente entender muito aqui a repreensão de Jesus, ou a escusa de Jesus de atender o pedido de Marta, a gente precisa olhar o contexto, a gente precisa olhar o que está acontecendo nessa ocasião. Jesus está naquela casa, mas está ali ensinando, está ali proferindo suas palavras, que sempre foram palavras de vida. Então a gente precisa analisar o contexto. É possível que a gente encontre a ocupação mais necessária, mais importante, mais vital, né, quando estamos diante de uma oportunidade de ouvir o próprio Jesus falar. É possível que a gente encontre algo que tenha uma importância maior do que aproveitar um momento tão especial como este. Jesus está na casa de Marta e de Maria, mas não está ali apenas de uma forma distraída, ele está ministrando. E no momento que Jesus está ministrando, nada mais apropriado do que deixar qualquer que seja a atividade, os afazeres, porque esse é um momento oportuno para recebermos ministração da parte de Jesus. Então, é uma questão de analisar o contexto, de analisar o momento, para entendermos o porquê e a razão da escusa de Jesus em atender ao pedido de Marta quanto à questão do comportamento de sua irmã. Jesus já tinha estado ali tantas outras vezes, tantas outras ocasiões, em jantares, em momentos espontâneos, mas aquele era um momento que Jesus está ministrando, né? Ministrando a sua palavra, ensinando, e Maria está aos pés de Jesus lhe ouvindo. Nada mais apropriado do que a gente considerar um momento como esse como um momento de maior importância, de maior significado, né, para as nossas vidas. Por isso que quando ela se dirige a Jesus, né, dizendo que se o Senhor não se importava a respeito do comportamento de Maria, que estava ali, pediu que Jesus usasse a sua autoridade para dizer a Maria que fosse lhe ajudar, que fosse se ocupar, né, em atender bem as pessoas que ali estavam. A resposta de Jesus no versículo 41 é esta: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O versículo 40 começa dizendo que Marta estava distraída com muito serviço.
Não importa se a ocupação que nós estamos tendo seja de extrema importância e de extrema necessidade, ou se todos os ativismos de nossa vida sejam considerados de extrema importância e necessidade. Se eles se constituem um obstáculo do desenvolvimento de nossa comunhão com Deus, de nosso relacionamento com Deus, eles são caracterizados por Jesus como se fossem meras distrações. E não importa quanto nós falemos a respeito da importância do significado de nossas ocupações, quando nossa vida se sobrecarrega dessas ocupações e negligenciamos a nossa relação com Deus. Não importa se a gente classifique as nossas atividades como sendo essenciais e importantes, quando essas atividades e quando estas ocupações ocupam todo o nosso tempo, consumem todo o nosso tempo, as nossas disposições e afeições. Deus tem um olhar diferente para essa experiência que a gente considera muitas vezes uma experiência de estarmos ocupados com coisas importantes. Quando toda a nossa ocupação, todo o nosso tempo é gasto com isso, Jesus disse que isso é distração, né? É distração, especialmente quando estamos diante do momento oportuno de receber algo da parte de Deus. E nós vivemos num mundo tão agitado, num mundo tão ocupado, que não temos tempo para parar, para receber, para sermos ministrados por Deus. As pessoas hoje vivem numa atividade de multitarefas, o tempo todo, né? De uma forma que as pessoas não se concentram, elas não estão se concentrando, não estão tendo tempo para refletir, para meditar. Afinal de contas, elas estão vendo de tudo ao mesmo tempo, absorvendo de tudo ao mesmo tempo, numa atividade mental acelerada, e as pessoas estão perdendo a capacidade de meditar, de parar para meditar. E é importante a gente ter essa capacidade de parar para meditar, de estar com Deus. E o que não falta são distrações, o que não falta são coisas para nos distrair nesta vida, e muitas vezes, nos privar de uma experiência tão maravilhosa com Deus, que vai nos dar energia e capacidade para entrar nas outras atividades da vida, né? Lutero dizia que seu dia estava tão cheio de ocupações, tão cheio de compromisso, se ele não passasse pelo menos de 3 a 4 horas de oração, ele não conseguiria fazer aquilo que tinha para fazer. A gente dizemos ao contrário, a gente dizemos que estamos tão ocupados que não temos tempo para orar, que não temos tempo para ler a Bíblia, que não temos tempo para edificarmos, através da oração, da meditação da palavra, de tempo com Deus. Então a gente vê muitas pessoas hoje, que estão sobrecarregadas de responsabilidades, e Deus olha para essa desculpa que a gente dá e diz: vocês estão distraídos. Como olhar para um grande empresário, para uma pessoa bem-sucedida, que trabalha o dia inteiro, quando chega em casa, traz o trabalho para casa. Como olhar para uma pessoa dessa e chamar ela de distraída? É quando todo o nosso tempo é consumido nesse ativismo louco, desenfreado, que a vida tem nos imposto, imposto. Interessante que nós estamos agora com tempo de sobra, nós estamos agora vendo as ruas vazias, aquela loucura, aquele encontro de pessoas o tempo todo, se batendo umas com as outras, se amontoando em todos os lugares, agora já não existe. E esse é um momento para reflexão, esse é um momento para a gente buscar a Deus, um momento para gastar na presença de Deus, em uma experiência de edificação. Jesus disse para Marta: Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Eu disse que estar ocupado
já não é muito legal, porque a gente acaba, né, gastando nosso tempo todo em ocupação, mas está preocupado, está ocupado e ainda está com a mente cheia de inquietação quanto àquilo que ainda tem para fazer, está preocupada, né? Preocupada. E Jesus disse: uma só é necessária, uma só coisa é necessária. Que coisa é essa que Deus considera ser a coisa necessária? A nossa relação com Ele. E é de vital importância a nossa comunhão com Ele, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida com Deus. E as outras coisas são secundárias, Existe aquilo que o Senhor Deus chama das coisas a serem colocadas em primeiro lugar. Não é que as outras coisas não sejam importantes, a gente só precisa estabelecer a nossa escala de valores numa ordem certa, a gente só precisa estabelecer a nossa lista de prioridades numa ordem certa, cada coisa no seu lugar e no seu tempo. O que esse texto nos ensina não é ficarmos alienados, não é entrarmos em um estado de monasticismo religioso e nos enclausurarmos em uma atividade religiosa, mas sabermos estabelecer a nossa lista de prioridades, e saber, né, que a coisa mais necessária é a nossa vida de comunhão com Deus. Todas as outras coisas são secundárias. Se você manter a sua vida espiritual elevada, toda a sua vida terá equilíbrio, porque a ordem material, a ordem física, repousa sobre a ordem espiritual do nosso ser. Se você estiver bem na sua vida espiritual, todas as outras coisas se ajustam de forma muito mais perfeita, né? Assim nos ensina as Escrituras, quando o profeta Isaías, falando a palavra do Senhor a respeito daqueles que confiam no Senhor, diz que eles sobem com asas como águia, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. A primeira ordem aqui de crescimento ou de alcance ou de conquista está exatamente na vertical. Sobe com asas como águia, sobe numa excedência espiritual, num crescimento espiritual. Depois você está pronto para correr pela vida em busca das suas conquistas, dos seus sonhos, dos seus ideais, e pode caminhar na caminhada da vida, nessa existência, sem se fadigar, sem se sentir esgotado. Quanta gente correndo feito um louco, caminhando e estão já esgotados, sem aquela sensação de alegria, de nada desfruta, não vive a bem-aventurança do Salmo 128, não come do trabalho das suas mãos, não se satisfaz, não experimenta realização e alegria. Sabe por quê? Porque estão nesse desenfreamento de correr e de caminhar sem que tenha uma vida de excedência espiritual, de crescimento em Deus. Que a sua vida possa permanecer assim, sempre arranjando tempo para Deus, assim como Maria arranjou tempo para Jesus dentro da sua casa. Ela não estava na igreja, ela não estava num ambiente de adoração coletiva, né? Ela estava dentro da sua casa, onde podia existir tantos fatores de distração. Ela arranja tempo para estar com Jesus, arranje tempo para estar com Deus e corra na busca das conquistas e caminhe pela vida sem que você se fadigue, e assim seja abençoado em nome de Jesus. Meus amados, a paz do Senhor, Deus abençoe, os irmãos tenham um restante de dia abençoado por Deus, e eu queria convidá-lo a orar junto comigo nesse momento. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma vez poder estar com os teus filhos neste momento de reflexão, de ministração. Que o Senhor visite cada casa, cada lar, e que o Senhor seja centralizado em cada família, buscado, reverenciado, temido, adorado, e que o Senhor tenha toda a liberdade para ministrar dentro desta casa, neste dia. Esta é a nossa oração a Ti,
em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Quinta-feira nós estaremos aqui com o nosso momento de ensino da palavra. Os irmãos passem uns para os outros, para que nós possamos ter uma participação maior de irmãos ouvindo a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Até mais, irmãos.